25.492. Esse é o número de acidentes de trabalho com mortes registrados no Brasil em uma década. Para contribuir com a redução desse número alarmante, a Justiça do Trabalho conta com o programa Trabalho Seguro. Criado em 2012, o projeto ajuda a promover a saúde das pessoas trabalhadoras, fortalece a Política Nacional de Segurança e Saúde no ambiente profissional e conscientiza a sociedade acerca da importância da prevenção. Sobre esse assunto, esta edição do Revista TST traz uma entrevista especial com o ministro Alberto Balazeiro. O programa já está começando e você vai ver ainda. Caso de feminicídio em navio de cruzeiro deve retornar à primeira instância para exame de provas. Família de operador de motosserra que morreu ao descumprir regras de segurança não obtém direito à indenização. Bancário com deficiência deve ser reintegrado após demissão em período de experiência. A seção 2 de dissídios individuais manteve decisão que havia determinado a reabertura de um processo envolvendo o assassinato de uma trabalhadora num navio de cruzeiro. Ela foi morta pelo próprio namorado, que também era tripulante. A empresa havia sido condenada a indenizar a mãe da empregada sem que o pedido de análise de provas tivesse sido levado em consideração. Para o colegiado, houve cerceamento e desrespeito à ampla defesa da empregadora. A mulher foi contratada pela empresa de cruzeiros para atuar como assistente de bartender. O então namorado dela também trabalhava no navio, por isso os dois dividiam a mesma cabine durante as viagens. Após o assassinato da trabalhadora pelo rapaz, a mãe da vítima entrou na justiça. Ela pretendia que a empregadora fosse responsabilizada por danos morais e materiais, com o argumento de que o crime poderia ter sido evitado. Apesar de o juízo de primeiro grau ter declarado que a Justiça do Trabalho não tinha competência para analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgou a ação e condenou a MSC Cruzeiros ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais e R$ 168 mil por danos materiais à mãe da empregada. Após se esgotarem as possibilidades de recurso, o caso transitou em julgado. A empresa decidiu entrar com uma ação rescisória para anular a decisão do TRT. A justificativa foi que a condenação ocorreu sem o exame de provas. O pedido foi aceito pelo regional. A mãe da trabalhadora, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na seção 2 de dissídios individuais, a relatora do caso, ministra Morgana Richa, ponderou que a condenação se deu com base em culpa na vigilância. Segundo o alegado no processo pela mãe da trabalhadora, o fato de a vítima e o assassino estarem dormindo no mesmo dormitório viola a norma interna da empresa e era de conhecimento da tripulação o histórico de agressões sofridas pela bartender. Entretanto, para a relatora, as teses foram refutadas pela empresa e o exame da controvérsia demandaria análise de provas e de depoimentos de testemunhas, o que não ocorreu no caso. O que acontece na IRIDE originária? Após a contestação, vem a decisão de incompetência material da Justiça do Trabalho, não é realizada a instrução processual, não são avaliados os pedidos de produção de provas de ambas as partes, tanto da parte autora como da parte ré da reclamatória trabalhista. Esses pedidos não são analisados. Não há produção de prova, há um obstáculo para que sejam ouvidos os depoimentos das partes, das testemunhas, a realização da audiência em sua completude e até mesmo eventual complementação de prova documental, se fosse esse o caso. Razões finais não foram produzidas, quer dizer, nada aconteceu no processo a não ser a compreensão de causa madura com o total atropelamento, a meu ver, com todas as vênias do devido processo legal. A relatora reforçou que os depoimentos do inquérito policial não suprem a necessidade de assegurar à parte contrária o direito de produzir as provas que julgar necessárias para comprovar que não teve responsabilidade no ocorrido.
O ministro Douglas Alencar e o ministro Amaury Rodrigues acompanharam o entendimento. O fato objetivo é que nós temos aqui, sem dúvida alguma, de forma incontroversa, o aditamento à petição inicial e ainda o exercício regular do contraditório pela parte ré, que, como diz a ministra Morgana no aditamento que faz a seu voto, expressamente impugnou a pretensão fundada no artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. A emenda à petição inicial pode ser feita antes da citação do réu. Isso é algo que se admite tanto na ação ordinária quanto na ação rescisória. Não há diferença nenhuma. E o fato de ter sido vindicado uma tutela de urgência no bojo da petição inicial da ação rescisória não prejudica a possibilidade de aditamento. Os ministros Maurício Godinho Delgado e Vieira de Mello Filho apresentaram divergência. Pela jurisprudência desta própria SDI 2, não é possível se valer do princípio constitucional da ampla defesa e até do duplo grau de jurisdição, sem a referência ao dispositivo legal pertinente, que lhes dá efetividade. E, nesse caso, por razões que não cabe aqui levantar, o fato é que a parte não fez isso. A parte não trouxe como fundamento a violação manifesta do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. A meu juízo, esse aditamento é absolutamente ilegal, conduzido inclusive por força da decisão, que altera o alcance da própria contestação, que ela mudou de rumo após a concessão da tutela. Só tem um detalhe: a tutela concedida, quando não é consentânea ou consentânea, ela pode gerar estabilização da demanda. Já poderia resolver o processo se não houvesse a impugnação da outra parte. Então ela não poderia ser alterada porque ela gera estabilidade. Por maioria, a seção 2 de dissídios individuais seguiu o voto da relatora, no sentido de manter a decisão regional que determinou a reabertura do processo em primeira instância para o exame de provas. O TST abriu prazo para receber manifestações sobre adicional de periculosidade para motoristas de caminhões-tanque, aqueles que transportam combustíveis. O tema vai ser julgado em incidente de recurso repetitivo. Pessoas, órgãos e entidades podem apresentar argumentos a favor ou contra o reconhecimento do direito ao benefício. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho vai servir de base para todos os julgamentos sobre o mesmo assunto. Logo após o intervalo, segurança e saúde no trabalho. Para evitar acidentes, afastamentos e até mortes, normas devem ser seguidas à risca, principalmente se a atividade é de risco. Em caso de descumprimento de obrigações, tanto o empregador quanto o empregado podem sofrer punições. A primeira turma do TST entendeu que a viúva de um operador de motosserra não tem direito à indenização pela morte do marido. Já já a gente te explica o motivo dessa decisão. Não saia daí. Estamos de volta com os destaques das turmas do TST. Um bancário com deficiência vai ser reintegrado à Caixa Econômica Federal após ter sido demitido durante o período de experiência. Exatamente, Luana. O banco alegou o desempenho insuficiente do trabalhador. Mas a segunda turma entendeu que os critérios de avaliação usados pela instituição financeira foram discriminatórios. O bancário contou na ação que passou no concurso público da Caixa dentro da cota para pessoas com deficiência. Durante o período de experiência, ele disse ter sido avaliado por 2 equipes diferentes e que não alcançou a pontuação mínima exigida para se manter no cargo. A instituição financeira alegou que o profissional tinha dificuldades em entender os sistemas e os processos necessários para o desempenho da função em agência bancária. Ao pedir a reintegração ao emprego, o bancário relatou ter tido apenas 5 dias de treinamento antes das avaliações. Um dos argumentos apresentados foi o de que, embora tivesse sido aprovado em vaga para pessoa com deficiência, sempre foi tratado como uma pessoa sem deficiência. As alegações, porém, não convenceram o juízo de primeiro grau nem o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, que rejeitaram o pedido.
O TRT entendeu que o empregado não demonstrou irregularidades nas avaliações aplicadas. Para o regional, a Caixa seguiu os regulamentos internos e a dispensa não foi discriminatória. O trabalhador recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela segunda turma. A relatora, ministra Liana Schaibe, reforçou que a Lei Brasileira de Inclusão garante o direito à adaptação razoável no ambiente profissional. Isso significa que a empresa deve adotar medidas para que a pessoa com deficiência possa exercer as funções de forma plena e igualitária, o que não foi demonstrado pelo banco. Afigura-se pouco crível que não haja nos quadros da Caixa função que se adeque à deficiência apresentada pelo autor. Além do mais, não é razoável aplicar, como fez a reclamada, o mesmo critério de avaliação dos candidatos da ampla concorrência aos que concorreram com vagas reservadas às pessoas com deficiência. A relatora enfatizou que as políticas de inclusão vão além da simples reserva de vagas e devem se estender à trajetória profissional do trabalhador. Segundo ela, garantir o acesso por concurso público não é suficiente se, durante o período de experiência, forem impostas barreiras que dificultem a permanência no emprego. O entendimento foi acompanhado pelas demais ministras da segunda turma. Teria que ter outros parâmetros em termos de avaliação quando a pessoa faz concurso, é aprovada em concurso e está na vaga de deficiente. Então, tudo isso me parece que talvez a Caixa reflita, né, também em termos de... porque esta é uma realidade. Não é que deixamos de reconhecer as dificuldades que tem também de adaptação, de dar uma solução, mas hoje nós temos regramentos, tanto nacionais quanto internacionais, no sentido de proteção do trabalho das minorias. Por unanimidade, a segunda turma determinou a reintegração do bancário. Além disso, a Caixa deverá oferecer um novo período de experiência com critérios avaliativos que observem o princípio da adaptação razoável. A instituição financeira entrou com embargos de declaração ainda não analisados. A loja de artigos de luxo Fendi foi condenada a indenizar um vendedor em mais de R$600 mil por acúmulo de função. A empresa também vai pagar multa por causar atrasos no processo. A quarta turma considerou que, ao alegar insistentemente que não foi citada no endereço informado, a empregadora prejudicou a justiça e o trabalhador. A ação foi movida por um vendedor. Ele pedia o pagamento de diferença salarial por acúmulo de função. Após um curso nos Estados Unidos, o profissional passou a atuar também como visual merchandising, que é a função de quem coloca os produtos à venda de uma forma mais atrativa para os clientes. No dia da audiência trabalhista, nenhum representante da empresa compareceu. A Fendi foi então condenada à revelia. Ao pedir a nulidade da sentença de primeiro grau, a loja de artigo de luxos disse que não foi citada no endereço fornecido pelo ex-empregado. Mas, segundo a Vara do Trabalho, a citação foi entregue em 2 localizações que constam no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo e da Receita Federal. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença e acrescentou que basta a carta ter sido entregue no endereço correto para a aplicação da súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. O dispositivo estabelece que fica entendido como recebida a notificação 48 horas depois da postagem, e o não recebimento ou a entrega após esse prazo constitui ônus de prova do destinatário. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso foi o ministro Ives Gandra, presidente da 4ª turma. Ele rejeitou o pedido da empresa para anular a citação. No voto, o ministro destacou que o entendimento do TST é o de que a ausência de aviso de recebimento por si só não é suficiente para caracterizar a irregularidade da notificação. O relator considerou ainda que a simples alegação de que não recebeu ou houve desvio da citação não pode ser acolhida. Na retomada do julgamento, a ministra Maria Cristina Peduzzi, que tinha pedido mais tempo para analisar o caso, seguiu o entendimento do relator. Verifiquei que a Corte Regional consignou
ter sido admitido, né, pela agravante, que continua recebendo correspondências no endereço da loja em obras e que há placa informando, inclusive, sobre as obras e os procedimentos de entrega de carta, malotes, e acrescentou que houve notificação pelo oficial de justiça desta forma, né, o que enseja a presunção de entrega da correspondência pelo carteiro, como se compreendeu, ressaltando que a reclamada continua recebendo correspondências nessa mesma localidade. A decisão da quarta turma foi unânime. A empresa foi condenada ainda a pagar multa de R$ 6.675 por insistir em anular a citação. O valor corresponde a 1% da causa que o trabalhador deverá receber pelo acúmulo de função, num total corrigido de R$ 667 mil. O caso transitou em julgado, o que significa dizer que não cabe mais recurso. O descumprimento de normas de segurança e de saúde no trabalho pode resultar em penalidades para a empresa. Mas e quando a violação é cometida pelo empregado? Em um processo julgado pela primeira turma, a viúva de um operador de motosserra não conseguiu obter indenização por danos morais após a morte do marido. O colegiado considerou que ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente. E quem acompanhou o julgamento desse caso e tem mais informações para a gente é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Anderson e Luana. O empregado morreu após uma árvore cair sobre ele enquanto trabalhava. Ao pedir indenização por danos morais, a viúva sustentou que a empresa teria culpa pelo acidente. Isso porque o operador não estava usando o equipamento de proteção individual quando foi encontrado morto. Ela afirmou também que a empregadora determinou um posicionamento inseguro para a equipe, que desrespeitava a distância padrão para executar o serviço. Ainda de acordo com a família, mesmo que o trabalhador tenha contribuído para o acidente, a atividade era de risco. Em defesa, a empresa sustentou que o trabalhador agiu de forma insegura ao realizar um procedimento proibido e que o empregado não havia concluído a poda de uma árvore antes de iniciar o corte de outra. No Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina, o pedido da viúva foi negado. Ela recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na primeira turma, foi o ministro Hugo Scheuermann. Ele explicou que, conforme as provas contidas no processo, ficou demonstrado que o operador, embora experiente, agiu com negligência. A circunstância distinta principal consiste no risco criado pelo próprio trabalhador ao adotar a prática proibida pela empresa, de iniciar a derrubada de uma árvore antes de terminar o corte da outra. Então, eu mais uma vez lamentando aqui a ocorrência de um acidente de trabalho com morte de um trabalhador, eu proponho confirmar a decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao agravo instrumento da parte autora e negar provimento ao agravo interno. Dessa forma, o colegiado considerou que ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que teria descumprido os procedimentos de segurança para a execução da atividade. A decisão foi unânime. A viúva entrou com embargos. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samantha. Até a próxima. No próximo bloco, desafios para a universalização de direitos, trabalho plataformizado, inteligência artificial. Temas que estão em alta e merecem atenção. Como parte das ações da campanha Abril Verde, o programa Trabalho Seguro vai realizar um seminário para debater os desafios trazidos pelas novas tecnologias para a promoção do trabalho decente. Mais informações em instantes. Abril é o mês em que se celebra o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho. No Brasil, a data também marca o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e de doenças ocupacionais. Nos dias 29 e 30 de abril, o programa Trabalho Seguro vai realizar um seminário para debater a universalização do direito à saúde e à segurança no trabalho em função das novas tecnologias. O evento faz parte da programação da campanha Abril Verde. E o seminário é aberto a toda a sociedade e as inscrições já estão abertas. Para participar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. A programação completa está disponível no site tst.jus.br.
E ainda sobre esse assunto, a gente traz aqui no nosso telão que o Brasil registra uma média diária de 2.007 casos de acidentes e de doenças do trabalho entre segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O número é referente a 2023 e foi divulgado no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Governo Federal. Ao todo, foram 732.751 casos. Desse total, 2.700 trabalhadores morreram e outros 6.300 sofreram incapacitações permanentes. E de 2021 a 2023, os casos aumentaram em 26%. Exatamente, Luane, para falar sobre os avanços, desafios e perspectivas das ações realizadas pelo Judiciário Trabalhista, o repórter Rafael Silva conversou com o coordenador do programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Balazeiro. Vamos assistir. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Rafael, é uma alegria poder falar aqui sobre o programa Trabalho Seguro, essa iniciativa do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, que comemora tantos anos de êxito no combate à insegurança e na busca pela saúde e segurança do trabalho de todos e todas. Ministro, o tema do programa Trabalho Seguro para o biênio 2025-2026 é Saúde e Segurança no Trabalho, Desafios para a Universalização. O que motivou a escolha? O que motivou a escolha é porque existe um debate atual sobre as novas formas de vínculo ou sobre a caracterização de vínculo de emprego em algumas circunstâncias. O objetivo do programa não é dar resposta se há ou se não há vínculo. Existe um debate em curso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, aqui no próprio TST. O objetivo é externar a visão, que é uma visão que todos esses entes compartilham, de que, independentemente da formação de vínculo ou não, existe um meio ambiente de trabalho a ser protegido. Então, o caso, por exemplo, que é o caso mais falado, que é o caso dos entregadores de aplicativos e etc., existe um índice altíssimo de acidentes envolvendo motocicletas. Hoje, os hospitais registram um dos maiores índices de adoecimento provocado por acidentes com motocicletas, inclusive acidentes permanentes, ou seja, circunstâncias em que há amputação, em que há um adoecimento sem reversão da condição anterior. O objetivo do programa é externar que nessas circunstâncias em que há debate sobre vínculo, e também aí você tem a questão dos autônomos, os próprios ambulantes, os chamados camelôs das cidades, também têm direito ao meio ambiente de trabalho rígido, aqueles que trabalham sob a forma de autônomos de fato, comerciantes também. Então, todo esse contexto do mundo do trabalho está inserido na busca por um mundo de trabalho seguro e sem acidentes. Quais são os principais desafios do programa atualmente? O desafio do momento é fazer com que esse status de programa perene se transforme cada vez mais em redução de índice de acidente de trabalho. O programa ele começou tratando daqueles acidentes da Copa do Mundo, aquele contexto ali, o ministro Alazen teve a iniciativa de fazer essa propositura no Conselho Superior do Justiça do Trabalho, e a partir daí ele já tratou diversos temas. O tema atual é um tema que resume esse desafio atual, que é o tema de alargar. Então, saúde e segurança do trabalho é para todo mundo, é para você, é para mim, é para todo mundo que vive do mundo do trabalho. E quem é que pode dizer que não está inserido no mundo do trabalho hoje em dia? Então, todos nós estamos inseridos nesse mundo do trabalho e o desafio do programa é cada vez mais reduzir índices. E a quem cabe fiscalizar as empresas para diminuir os riscos de acidentes? O senhor acredita que a informalidade e as novas formas de trabalho elas dificultam essa atuação também? Nós que vivenciamos o terceiro grau, por assim dizer, que seria a jurisdição extraordinária, temos aquela tarefa triste de encontrar numa sessão mais de 30, 40 casos de acidente de trabalho. Então, que revela que em algum lugar o sistema tem falhas, e falhas que são de toda a sociedade. Então, eu entendo que a fiscalização ela continua pertencendo aos entes do tripé estatal, a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça, mas também compete à sociedade. Na questão da informalidade, o Estado aqui inserido, municípios e também os estados, os índices estaduais, têm um papel também importante. Houve um debate agora interessantíssimo em São Paulo sobre a permissão das motocicletas levarem transporte de passageiros, que é um debate. Imagina uma cidade do porte de São Paulo, você encontrar um trânsito com pessoas na garupa. Então, esse debate demonstrou que o papel do município ali, o papel do Estado de debater se é possível, se não é possível,
se existem condições de segurança para que aquele trabalho prossiga, é um trabalho que também se espraia para o Estado e para o município. A norma regulamentadora número 1, que traz diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho, passou por alterações. Essas mudanças entram em vigor no próximo mês. Quais pontos merecem atenção? A principal, poderia dizer, que é a inclusão do chamado risco psicossocial no trabalho. Embora para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, a ideia de que existe um risco psicossocial no trabalho possa parecer uma ideia comum, ordinária e até antiga, no campo legal não é. Não havia essa previsão, que é um atraso, de que o risco psicossocial fazia parte dos riscos. Ou seja, você tem aquele risco físico, que é aquele de cair um teto ou acontecer algum acidente conosco provocado por algum aspecto físico, e existe o risco psicossocial, o assédio moral, o assédio sexual, a estrutura do dumping social provocado por uma estrutura de adoecimento. A questão da ergonomia, que é muito mais uma ideia de como você organiza o trabalho e menos uma ideia de como eu estou sentado nessa cadeira ou de como essa mesa está em posição em relação ao meu corpo. Outro aspecto importante é relacionar o próprio risco psicossocial com a lista de doenças, porque aí você tem uma lista de doenças que estão mais em diálogo com o adoecimento. E quais iniciativas e boas práticas podem ser adotadas para a promoção de uma cultura positiva de saúde e segurança no trabalho? Eu acho que é um papel coletivo. Começar pelas empresas, pelas estruturas internas. Nós precisamos ter programas internos, atualmente o PGR, que sejam programas que vão além do copiar-colar. Então a gente não pode ter programas que sejam apenas mera repetição. Então um papel é fazer os programas internamente serem programas reais, que façam as ações, e aqui começa o aspecto democrático. A CIPA funcionar de forma decente, ou seja, uma CIPA eleita democraticamente, que tenha tranquilidade para que seus membros possam fiscalizar, colaborar, que não seja algo no sentido de competição com o empregador. Os sindicatos, para além de denunciar, precisam fazer parte da formação da cultura de segurança. Há sindicatos que fazem encontros de segurança, eu participo da construção pesada, sempre realiza etapas de construção com segurança. Os sindicatos precisam se inserir mais nisso. Passamos agora para a sociedade. A gente precisa compreender que saúde e segurança é obrigação de todos. E finalmente chegando ao Estado, né? O Estado, aqui inclui a sociedade, é fazer com que o tema saúde e segurança seja de fato prioridade. Aqui no X Trabalho eu posso dizer que é. O programa Trabalho Seguro é a prova disso. São muitos anos já, diferentes coordenadores, diferentes pessoas que estão trazendo o tema para debate. Quais as próximas iniciativas e eventos do programa Trabalho Seguro, ministro? Os coordenadores regionais de cada estado, os coordenadores por região também, organizam eventos no Brasil inteiro. O nosso evento central aqui no final do mês vai tratar exatamente do tema da saúde e segurança, né, como um aspecto amplo, né, no aspecto de incluir formais, informais, autônomos ou não autônomos, independentemente de vínculo. Nós vamos trazer pessoas de diferentes matizes, os próprios trabalhadores. Eu acho sempre nada de nós sem nós, né, sem falar deles, sem estar com eles presentes. Eu sempre penso que quando a gente fala em trabalho digno, em trabalho seguro, o nosso maior pergunta é que tipo de sociedade a gente quer, né? Então, os nossos próximos passos são promover saúde e segurança e trazer nesses 2 meses aí centrais uma divulgação plena. Eu conversei com o coordenador nacional do programa Trabalho Seguro, o ministro Alberto Balazeiro, a quem eu agradeço a participação em nosso programa. Sou eu que agradeço e sempre me coloco à disposição para tratar de temas tão importantes. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!